sim, aula 2 da Física A. Pô, cara, olha só. Distância percorrida. Distância percorrida é quanto de fato uma pessoa, um móvel, um alienígena se deslocou. Ou seja, eu saio de uma certa posição, avanço 10 metros, depois eu retorno mais 2 metros e paro naquela posição ali. Essa era a posição inicial, aquela foi a posição final. Nesse caso, qual foi a distância percorrida? 12 metros. Distância percorrida nesse caso, o cara avançou 10 metros, voltou 2 metros, ele percorreu 12 metros. Tu vê, ó, se distância percorrida fosse um vetor, o que é um vetor? Vetor é uma seta que sai de um lugar e chega em outro. Eu não poderia responder dessa maneira, porque se eu for fazer um vetor que representa o ponto de saída e o ponto de chegada, tu concorda que é esse vetor aqui, ó? Né? Esse vetor tem a origem na origem e tem a extremidade na chegada. Esse vetor laranja que eu fiz, ele é o deslocamento. Deslocamento é uma grandeza vetorial. Então, olha só, ΔD, vou botar uma seta em cima. ΔD escrito dessa maneira é deslocamento. Essa seta indica que ele é vetorial. E nesse caso foi quanto? 8. Porque isso aqui tudo era 10, né? O meu desenho falseou. Isso aqui tudo era 10, isso aqui era 2. Então essa parte laranja é 8 metros. Resumindo, deslocamento é a distância medida em linha reta, do ponto de partida ao ponto de chegada. Por isso é um vetor, é uma grandeza vetorial. O detalhe é que faz mais sentido na vida das pessoas falar em distância percorrida no dia a dia. Só que o físico ele não está nem aí, ele está mais preocupado com o deslocamento. Eu acho que para arrumar um contraponto das duas coisas é que se criou a ideia de deslocamento escalar. Observe o seguinte, deslocamento é sempre em linha reta, tudo bem? Deslocamento é sempre em linha reta. Agora imagine que eu tenha uma estrada assim, ó. Essa estrada ela tem uma curva de 90 graus num certo ponto, e eu que fabriquei a estrada, então eu que escolho onde é que é o referencial, onde é que é a posição 1, posição 2. Como eu fui construtor da estrada, então eu disse que ali é a posição 1, disse que aqui era 2, 3, não, 2, 1, 2, aqui é 4, pronto. E como a estrada é minha, eu mantive o nome da estrada depois da curva. Sim? Octavius, BR Octavius. Aí ela sai aqui, 4, aqui tem a posição 5, 6, aqui a posição 7 da minha estrada. Tem todos os marcos quilométricos ali. Posição 1, posição 2, a 3, a 4, a 5, a 6 e a 7. Tudo plaquinhas douradas. Linda estrada, pavimentação para 20 anos. O sujeito sai da posição 0, o sujeito sai da posição 0 e chega até a posição 7. O que é o deslocamento escalar? O deslocamento escalar, galera, é como se eu fosse fazer assim, ó, ΔD, posição final menos posição inicial. ΔD é igual, posição final, 7, posição inicial, 0. Então, o deslocamento escalar foi de 7 metros. Eu usei vetor para descrever deslocamento escalar? Não por isso que vem o nome junto escalar, porque se fosse vetorial eu só falaria deslocamento. Ah, então é igual distância percorrida, né, professor? Porque aqui o cara percorreu 7 metros. Não necessariamente. Quer ver? Vamos supor que esse cara, depois de ter chegado na posição 7, ele retorna até a posição 4. Qual foi o deslocamento escalar dele? Saiu daqui, isso aí galera, saiu daqui, passou na esquina, deu oi para alguém, parou no ponto 7 e pensou, ah não, eu queria parar naquela esquina. Ele voltou e parou aqui. Deslocamento escalar é a posição final, 4, menos a inicial, que é 0, daria só 4, né? Concorda comigo? Enquanto a distância percorrida foi 7 mais 4, desculpa, mais 3, que daria 10.
Concorda comigo? Então, perigoso isso. Deslocamento escalar não é igual à distância percorrida, mas pode dar coincidência dos dois darem o mesmo resultado. Deslocamento e deslocamento escalar são coisas distintas, mas se o cara só andar em linha reta, vai coincidir os dois. Naquele caso lá, essa foi questão que caiu em prova nossa lá no primeiro ano, hein? Alguém saberia me dizer qual foi o deslocamento, não o deslocamento escalar? Como é que eu acharia aquele vetor que sai do ponto de partida e vai até o ponto de chegada, considerando o primeiro ponto de chegada, que era 7 metros? Pitágoras. Do 0 ao 4 nós temos 4 unidades. Do 4 ao 7 nós temos 3 unidades. 4 vezes 4? 16, 3 vezes 3? Somando dá 25. E a raiz de 25? 5. Então tu vê, o deslocamento naquele caso lá, foi de 5 metros. Porque deslocamento é medido em linha reta, do ponto de partida ao ponto de chegada. Deslocamento escalar, aí ignora o vetor, é só fazer final menos o inicial. Distância percorrida, o quanto o cara andou de verdade. Bem palpável essa ideia. Deslocamento é uma ideia física já, é uma coisa que já foi pensada por caras iniciados na física. É uma distância medida em linha reta, do ponto de partida ao ponto de chegada. Deslocamento escalar. Tem um pouco de cada um deles. Ignora o fato de ser vetorial, a palavra escalar está ali para isso. Mas também se o cara foi e voltou, esse retorno eu vou perder no deslocamento escalar, porque é final menos inicial. Cara, o mais bizarro, sabe o que é? Quando a gente calcula distância, quando a gente calcula velocidade, a gente nunca usa a distância percorrida, que é aquilo que no dia a dia a gente deveria usar para fazer sentido na nossa vida. É isso que eu acho que me deixou tão inseguro na primeira aula que eu assisti sobre isso no terceirão, há bastante tempo atrás. Eu ficava, pô, que babaquice, cara, quer dizer que eu vou calcular a velocidade e vai dar sempre uma velocidade que não é a realista. Tu vê, né? Quando eu calculo uma velocidade na física, muitas vezes pode dar um resultado que não tem nada a ver com a realidade que o objeto descreveu. Resumindo, velocidade média, cara, eu uso o deslocamento dividido pelo tempo. Enquanto na velocidade escalar média, eu uso o deslocamento escalar. Ou seja, eu não vou precisar botar a setinha ali em cima. Agora eu fico com medo, ó. E essa distância percorrida eu vou chamar só de Dzão mesmo, para que não confundir com os outros. Distância percorrida eu vou chamar de Dzão. Delta D com a setinha em cima, deslocamento, assim como a UFSC faz. Delta D sem a setinha em cima, deslocamento escalar, assim como a UFSC faz. Então tu vê que perigo, ó. Vamos pegar esta situação aqui, onde o sujeito saiu da posição 0, vamos mudar as posições? O sujeito sai da posição 10, vai até a posição 18 e depois vai até, claro, não podia faltar, a posição 24. Isso tudo medido em quilômetros. E ele faz esse movimento em meia hora, 0,5 horas. A pergunta é, qual é a velocidade média e qual é a velocidade escalar média? Me ajudem, para a gente definir bem o que é um e o que é o outro. Como é que eu calcularia a velocidade média? Primeiro faz o Pitágoras como o amigo tinha sugerido. Sai da origem, vai até a extremidade. Do 10 ao 18, 8. Do 18 ao 24, 6. Alguém arrisca quanto vale a hipotenusa? Parabéns, x ao quadrado é igual 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. X é igual a raiz de 64 mais 36. X é a raiz de 100. Esse cara sofreu um deslocamento de 10 quilômetros. Achei o deslocamento. Em quanto tempo? Meia hora. Dividir por 0,5 é o mesmo que multiplicar por... A velocidade vetorial dele
é 20 km por hora, na direção e no sentido do próprio deslocamento. Agora eu te pergunto, esse sujeito que saiu caminhando aqui, fez a curva lá, ele em algum momento a velocidade dele apontou para lá? Não, né, cara? Uma hora a velocidade dele era para a direita, outra hora a velocidade dele era para baixo, e o meu cálculo diz que a velocidade era na diagonal, mostrando que velocidade vetorial nem sempre ela faz sentido para quem está começando a estudar física. Se eu fosse calcular a velocidade escalar média, qual foi o deslocamento escalar do cara? Final? Qual era a posição final do sujeito? Foi a posição 24, não foi? É uma estrada única aqui, tá vendo? Os marcos quilométricos são todos organizadinhos como se fosse uma única estrada. Posição de onde ele saiu? 10. Qual foi o deslocamento escalar? 14 quilômetros, né? Ele andou 14 quilômetros em meia hora, o que dá uma velocidade de 28 quilômetros por hora. Então, esse exemplo ilustra bem a diferença entre velocidade média ou velocidade escalar média. Eu posso afirmar que essa entidade que se deslocou naquela estrada lá, ela esteve sempre a 28 km por hora? Não, né? Pode ter acontecido do cara ter ido a 100 por hora, ter parado, tomado um cafezinho, aí botou 300 na Ferrari dele, parou, tomou 2 cafezinhos, e no final demorou meia hora para chegar, que foi parando de boteco em boteco. Porém, se ele tivesse saído com uma velocidade, nem reduziu para fazer a curva, ficou com a mesma velocidade o tempo inteiro, esta velocidade deveria ser de 28 km por hora. Estou falando isso para distinguir o que é velocidade média e velocidade instantânea. Velocidade instantânea é aquela que é marcada no velocímetro do carro, certo? É a velocidade que o carro tem naquele momento. Velocidade média é quando tu pega a distância toda que tu percorreu, vê quanto tempo demorou e divide. Dá até um desespero quando a gente faz isso, né? Eu venho, geralmente vocês sabem, eu sou de Bituba, eu vou todo final de semana sagradamente para lá. E aí, pô, na BR eu vou a 110, normal, né? 110, 100 por hora, 110. E daqui até lá são 80 e poucos quilômetros, vamos dizer 90 quilômetros. Só que aí depois que tu chega em casa, tá chegando aqui, aí a Via Expressa já dá aquela encavalada, e aí tu já para num semáforo, aí arranca de novo. Tu chega e faz a conta, dá uma velocidade média de 60 por hora, no máximo, quando dá sorte. E tu ficou uma hora andando a 100 km por hora. Não tem jeito, parou num semáforo, meu querido, a velocidade média vai cair lá para baixo. Então é importante saber distinguir. Outra coisa que me atrapalhou, cara, olha só. Falando de velocidade instantânea. É assim que aparece, ó. Velocidade instantânea. É o limite com ΔT tendendo a zero de ΔD sobre ΔT. Isso aqui aparecendo no livro do primeiro ano de ensino médio, eu quase infartava. Te juro, está escrito assim no livro. O que é velocidade instantânea? Velocidade instantânea é quando calculamos a velocidade fazendo deslocamento sobre o tempo, porém o intervalo de tempo tem que tender a zero. Como assim? Porcaria é essa? Não entendi. Imagina que estamos filmando aqui o movimento, estou filmando no movimento, aí eu pego o vídeo e vejo a que distância eu andei, quanto foi o tempo do vídeo todo e divido. Isso vai ser a velocidade média, concorda comigo? Se eu me mantive sempre na mesma velocidade, vai ser realista. Agora, se eu pego e faço assim, ó, e aí paro, tu pegou o vídeo todo, tu pega a distância que eu andei, pega o tempo que eu demorei, faz a divisão, vai dar realista o valor comparado com a velocidade verdadeira? Não, uma hora eu parei, uma hora eu corri, outra hora eu andei que nem uma lesma. Ou seja, a velocidade média não revela a verdade do que está acontecendo. Como é que eu deveria fazer no vídeo para poder calcular a velocidade que eu tinha em cada parte que eu corri? Por exemplo, no momento em que eu comecei a correr, se eu fiquei correndo com toda a minha força durante 2 segundos que seja, eu poderia pegar no começo do vídeo, os primeiros
2 milésimos de segundo, 0,002, ver quanto eu andei naqueles 2 milésimos de segundo e dividir. Aí eu ia ter uma velocidade para aquele instante. Aí eu poderia pegar 2 milésimos de segundo mais tarde e calcular de novo a velocidade. Já vai ser diferente, né? Porque eu estava arrancando, concorda comigo? E se eu quisesse ser mais preciso, essa diferença de tempo que eu usei deveria ser menor ainda, né? 0,00001 segundo. Ou seja, quanto menor for o intervalo de tempo que eu observei o fenômeno para calcular a velocidade, mais precisa é a velocidade instantânea. Só que isso pode gerar uma encrenca, né? Certo? Por isso que matematicamente a gente escreve daquele jeito. O que é esse lim aqui? Alguém lembra? Limite. Limite. Velocidade instantânea é a divisão do deslocamento pelo tempo. Mas esse tempo, no limite, tem que tender a 0. Não te preocupa com isso no começo, tá? Quem já é meu aluno há alguns anos, a gente já discutiu o limite lá no primeiro ano, uma vez, bem rapidinho no final do ano. Discutimos o que era limite no segundo ano, em alguns momentos, na dedução da área da circunferência e tal. Então, quem nunca viu o que é limite, pô, fica apavorado como eu fiquei quando vi no primeiro ano. Mas eu acho que dá para intuir, né? Se eu fizesse uma observação de movimento num intervalo de tempo bem curtinho, eu poderia calcular a velocidade naquele pequeno intervalo de tempo, que não quer dizer que seja a mesma nos outros intervalos de tempo. O senhor está querendo dizer que o carro do meu pai, ele calcula o limite com o tempo tendendo a 0 para... Não. Se for o carro de velocímetro normal, aquilo ali é um aparato que tem um feltrozinho deslizando, são duas coisas, né? Uma que está com um feltrozinho conectado no ponteiro, e uma rodinha que gira conectada à roda. Como tem atrito entre o feltro e a rodinha que gira, por atrito é que o ponteirinho vai subindo, tu vê? Ou seja, é um sistema mecânico que aproxima a velocidade instantânea do carro. Não quer dizer que o carro esteja fazendo uma conta dessa. Ah, professor, mas o carro do meu pai é digital. Ah, não, é verdade. Aí o computador faz o cálculo mesmo. A cada 1 milésimo de segundo ele calcula a velocidade e cospe no velocímetro. Certo? Passa 1 milésimo de segundo, ele recalculou a velocidade e está cuspindo no velocímetro. Certo? Aí realmente ele faz aquele cálculo ali. Cara, ó. Acabou. Para não dizer que acabou, ainda falta transformar de metros por segundo para quilômetros. Alguém lembra como é que transforma de metros por segundo para quilômetros por hora? Quando que divide e quando que multiplica? Essa era o que me ferrava. De quilômetros por hora para metros por segundo, multiplica ou divide? Divide. De quilômetros por hora para metros por segundo, divide por 3,6. E depois multiplica. Na próxima aula, ou seja, daqui a pouco, eu já parto daí. Não considerei acabada a segunda aula ainda, tá? E já vou passar a tarefinha da segunda aula. Aí vou bater mais um papinho e a gente fica fazendo exercício na terceira aula. Juntos. Valeu, galera!